Bom dia a todos e a todas. Bom, a gente vai começar fazendo um panorama mais geral sobre o que o decreto diz, e a Rosana e o professor Regulus vão dar uma ponderação sobre determinados itens mais específicos. E, bom, o tema de hoje, como o professor Luciano já disse, são os recursos governamentais do MIROSC sob a ótica do decreto 8726 de 2016, que foi publicado no Diário Oficial no último dia 28 de abril. Né? Então, de forma geral, o que a gente tem? Primeiro, um breve comentário sobre a Lei 3.019 de 2014. Ela visa regular as parcerias das organizações da sociedade civil com os órgãos da administração pública e tem 5 fases principais, que são planejamento e gestão administrativa, seleção e celebração das entidades, a execução da parceria em si, o monitoramento e avaliação dessa parceria e a prestação de contas. De forma geral, a Lei 3.019 ela prevê 3 instrumentos, que são o termo de fomento, quando a iniciativa é da organização da sociedade civil, é ela que propõe a execução desse objeto. O termo de colaboração, quando a iniciativa parte da administração pública. E nesses 2 itens, a gente tem o repasse de recursos e o acordo de cooperação, que é uma parceria também, mas ela não envolve o repasse de recurso financeiro por parte da administração pública. E o que acontece? Essa lei ela proíbe expressamente a celebração de convênios, que era um instrumento que vinha sendo adotado até agora, né? O que causava muitas dúvidas por parte das organizações, porque as regras são extremamente voltadas para o poder público. Então, a lei veio para resolver essa questão e dizer, não, a partir de agora as organizações não têm que seguir as normas de convênios, a Lei 8.666, e vão seguir essa lei. De forma geral também, outros instrumentos, né, que a lei menciona são os termos de parceria, os contratos de gestão e os termos de compromisso cultural da Lei Cultura Viva. E a exceção aos convênios são apenas para organizações filantrópicas, prestadores de serviço de saúde no âmbito do SUS. Nesse caso, os convênios continuam valendo. Nos outros casos, são o termo de fomento e o termo de colaboração. Aqui é a previsão da lei sobre essa proibição, né, de convênios para parceria. Então, o artigo 84 ele prevê que, a partir da vigência da lei, que começou esse ano, somente serão celebrados nas hipóteses do parágrafo único do 84, que são esses convênios celebrados entre pessoas jurídicas, né, dos entes públicos e os decorrentes da aplicação do disposto do inciso 4º do artigo 3º, que são esses de organizações do SUS. Bom, aqui a gente tem digamos, um índice, né, da estrutura do decreto, que traz 95 artigos. Ele é um decreto extenso. E, de forma geral, o que a gente tem? Esses capítulos, né, disposições gerais, chamamento público, celebração do instrumento de parceria, a execução em si da parceria, a previsão da atuação em rede, o monitoramento e avaliação, a prestação de contas, as sanções, o procedimento de manifestação de interesse social, a transparência e divulgação das ações, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração e as disposições finais. Dentro de cada capítulo, a gente tem seções mais específicas. Não dá para falar de todas elas, então a gente vai concentrar em pontos que são mais inovadores, relevantes para as organizações. Então, de forma geral, o que esse decreto traz assim, de relevante? O termo de colaboração, na lei, ele trazia um conceito, né, de que a concepção partia da administração pública federal para a execução de projetos da própria administração, e o decreto traz
essa nomenclatura nova, atividades parametrizadas, que não tem uma conceituação tão clara no decreto, mas o que talvez a gente consiga interpretar é que são políticas públicas de continuidade mais relevantes, enfim. Então, são projetos e atividades parametrizadas que partem da própria administração. E, no caso do termo de fomento, já é a concepção do projeto parte das organizações e são apoiadas pela administração pública. Um outro ponto que a gente considera relevante é que, quando o decreto prevê sobre a capacitação para a execução das parcerias de acordo com essa lei, com esse decreto, a priorização vai ser da formação conjunta, ou seja, os agentes da administração pública eles vão ser capacitados juntamente com os agentes das organizações da sociedade civil. Um outro ponto, a lei já previa, né, a questão da vedação à contrapartida financeira de recurso e o decreto reforça isso e menciona que a contrapartida de bens e serviços só pode ser exigida se o valor da parceria ultrapassar 600 mil. Até 600 mil, o edital do chamamento, por exemplo, não pode prever a obrigatoriedade desse tipo de contrapartida. A gente tem um capítulo reservado para atuação em rede, que traz os requisitos, tanto para as organizações celebrantes quanto as executantes. A gente não vai se debruçar muito sobre esse item, porque ainda é um assunto novo, não tem tanta organização assim que costume atuar em rede, então merece um estudo mais detalhado mais para frente. E um outro ponto geral que vale ressaltar é a prescrição de 5 anos para a aplicação das sanções punitivas previstas nesse decreto. Ele não abrange as sanções previstas em outras leis, então, para as sanções desse decreto, de advertência, de suspensão temporária de participação em chamamento, por exemplo, a gente tem a prescrição de 5 anos. Bom, sobre o chamamento público, a lei já previa também que ele é obrigatório para as parcerias, mas ele pode ser dispensado em algumas ocasiões. E uma delas é quando as parcerias envolvem recursos oriundos de emendas parlamentares, as leis orçamentárias anuais. Com relação ao edital, um ponto que é relevante nesse decreto e também na lei é essa priorização pela inovação, pela criatividade dos projetos. Então, o edital de chamamento ele pode prever como pontuação diferenciada a inovação do projeto, uma criatividade maior da entidade ao elaborar aquele plano de trabalho. E também pode ter critérios específicos para parceria para um público determinado. Então, se o projeto atende a pessoas com deficiência, indígenas, o público de gays, lésbicas, entre outros públicos de vulnerabilidade social, pode haver critérios específicos, pontuações específicas. E, ratificando também o que já vinha previsto na lei, as entidades elas podem celebrar parceria independente de possuir algum certificado ou qualificação ou titulação concedido pelo poder público. O edital não pode trazer essa certificação como requisito para ser celebrada a parceria. Com relação à celebração da parceria, a gente tem uma vigência máxima de 5 anos, porém, o decreto prevê que, quando houver essa parceria para execução de atividade, que a gente imagina que essa atividade parametrizada prevista lá no começo do decreto, ele pode ser prorrogado por 10 anos devido a esse caráter de política pública, né, de continuidade. Um outro item que é interessante é a previsão de titularidade de bens remanescentes. Então, o decreto prevê que, em alguns casos, os bens podem ficar com a organização da sociedade civil após o término da parceria. Inclusive, eles podem ser doados ao público beneficiário, desde que isso seja relevante para a continuidade daquela execução, daquele objeto.
E os bens podem ficar com a organização da sociedade civil, inclusive mesmo quando ela tiver as contas reprovadas. O que é interessante. Desde que o item reprovado na prestação de contas não tenha a ver com os bens remanescentes. Então, se por um acaso os bens foram adquiridos, produzidos, mas a prestação de contas foi reprovada por outro motivo, os bens podem ficar com a organização da sociedade civil. Isso é muito interessante. Bom, o decreto traz também alguns requisitos, alguns já previstos na lei. Por exemplo, os 3 anos com CNPJ ativo, 1 ano de capacidade técnica operacional. E o decreto traz de que forma a entidade pode comprovar essa capacidade técnica operacional. São vários tipos de atestados, relatórios, enfim, mas uma coisa que chama a atenção é que o currículo das pessoas físicas também podem ser considerados experiência, né? Então, por exemplo, é relevante você ter dirigentes com experiência na área, empregados, conselheiros, não importa, não é exclusivamente a experiência da entidade como pessoa jurídica. Então, se você tem um corpo qualificado tecnicamente, o currículo deles importa, né, para a execução e seleção da parceria. E uma coisa que também é relevante é que essa capacidade técnica ela não precisa já existir no momento da parceria. A organização pode contratar depois as pessoas e adquirir bens, né? E isso serve também como comprovação de capacidade. Não precisa existir no momento da parceria. Uma questão que também chama a atenção é que, mesmo que a entidade atenda todos esses requisitos de documentação, se ela tiver qualquer ocorrência impeditiva no CIAF, no CEPIM, no SICONV, CADIM e SICAF, isso vai prejudicar, né, a celebração da parceria. E o decreto também prevê que, se a entidade possui alguma conta rejeitada nos últimos 5 anos, em qualquer âmbito da administração pública, a gente se pergunta, será que deve ser tão restritivo assim? Se a administração pública federal vai celebrar uma parceria, é relevante que a entidade tenha sido, se ela tiver sido reprovada no município, por exemplo, ela deveria ser impedida? Enfim, é um questionamento. Mas é preciso estar atento para isso, né? As restrições elas englobam todos os âmbitos da administração pública. Na execução da parceria em si, a gente tem que os recursos devem ser automaticamente aplicados, seja em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira, etc. Uma pergunta que fica, como é esse automaticamente aplicado? A partir do momento em que a conta é aberta, a administração pública já deposita esse dinheiro numa conta poupança ou de aplicação, ou cabe à entidade fazer isso automaticamente? Bom, o recurso entra hoje, amanhã eu já devo repassar para a conta de aplicação, enfim. É algo que deve ser observado, deve ser acompanhado, a entidade deve ter essa proatividade de verificar se isso está sendo cumprido, né? Essa questão dos recursos repassados, o decreto prevê que os recursos não são receita própria da entidade, nem pagamento de prestação de serviço. Isso é muito interessante, porque assim, a gente tem um conhecimento de alguns casos, que eu até mencionei com o Dr. Regulis, de, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, quando a gente tem processo de imunidade ou isenção ao ISS, por exemplo, alguns auditores fiscais entendem que receita de convênio incide ISS. Isso gera muito questionamento, enfim, é um ponto a ser discutido agora com o decreto, né, com a fundamentação do decreto. Por qual razão a gente poderia considerar a receita de convênio como receita incidente de ISS se o recurso não é da entidade, é um recurso carimbado, que é apenas gerido por ela e devolvido à administração pública ao final, né, da parceria. Então, esse artigo 35 do decreto é muito importante e vai render discussões interessantes, como, por exemplo, nesse caso que eu mencionei na Prefeitura aqui de São Paulo.
Um outro ponto relevante é que, nas compras e contratações, o decreto prevê que a organização poderá adotar métodos usualmente utilizados pelo setor privado. Ou seja, não tem que seguir 8666, não tem que ter regras burocráticas. Se a organização costuma não, ela atua no setor privado, ela tem regras do setor privado. Então, ela vai utilizar esses métodos de cotação, de obtenção de orçamento, de acordo com a sua realidade. O decreto prevê isso expressamente. Então, afasta a exigência da Lei 866 mais uma vez. O decreto faculta que a entidade utilize o portal de compras da administração pública, não é obrigatório, ou seja, né, ela pode utilizar ou não. E, mais uma vez, ratifica que a administração pública que repassa os recursos, ela não tem responsabilidade subsidiária ou solidária, tanto pelo gerenciamento desses recursos, quanto pelo pagamento. Então, se a organização não paga o fornecedor, não paga a sua folha de pagamento, seus empregados, a administração pública não é responsável, nem solidária, nem subsidiária por isso. Outros pontos bem interessantes. A gente sabe que, por exemplo, hoje no Siconv, a entidade ela tem que inserir todos os documentos fiscais, todas as notas, recibos, etc. Os pagamentos, na forma do decreto, não exigem mais a inserção desses documentos fiscais. A organização tem que inserir os dados, então, CNPJ do fornecedor, o valor da nota, o número da nota, os impostos recolhidos, etc. Mas o documento não precisa mais ser escaneado e inserido. E isso vai facilitar muito o processo de controle, né, de inserção de documentos pela organização, que nem sempre tem um profissional contratado para fazer esse tipo de trabalho, que é muito trabalhoso. A Rosana vai falar melhor depois disso. Porém, apesar de não haver essa obrigatoriedade de inserir os documentos, eles têm que ser arquivados, guardados, como se houvesse um processo de prestação de contas, pelo prazo de 10 anos após a prestação de contas final. Então, mesmo que você não insira os documentos fiscais na plataforma eletrônica, que pode ser o Siconv ou não, ainda não há uma definição a respeito, né? Esses documentos originais devem ser guardados por 10 anos após a prestação de contas final. Uma outra questão que já estava prevista na lei é que os pagamentos devem ser feitos apenas com transferência eletrônica, porque é preciso que se saiba quem é o destinatário daquele pagamento, é preciso ser identificado o beneficiário daquele pagamento. Mas, em situações peculiares, em razão do local onde a parceria é executada, locais onde não há agência bancária, por exemplo, ou em que é tudo muito simples, informal, enfim, a gente pensa em comunidades pequenas do interior do país, enfim, o decreto prevê que é possível pagar até R$ 1.800 por pessoa durante toda a execução da parceria. Né? Então, acima disso, não pode, e deve ser considerado esse valor para a parceria inteira, não é por ano, enfim, tem que ser o valor global. Na seção da questão da execução, também a gente tem alguns itens sobre as despesas que são permitidas, que já havia uma previsão também na lei, mas que vale reiterar. A questão dos custos indiretos, então, aluguel, internet, telefone, se eles são utilizados para a execução da parceria, podem ser custeados com o recurso. E a assessoria jurídica e os serviços contábeis também estão nessa conta dos custos indiretos. Também tem a previsão de remuneração da equipe de trabalho própria da entidade, então pode pagar folha de pagamento, equipe seletista, e, inclusive, todos os encargos, FGTS, INSS, e também as verbas rescisórias. Então, há um valor proporcional ao período de execução da parceria, e essas verbas rescisórias são garantidas e custeadas pela administração pública também.
Porém, o decreto faz uma ressalva que o valor pago a essas pessoas, ele deve respeitar a remuneração do Poder Executivo Federal. É o teto, não pode ser pago além disso. Também a previsão de remuneração proporcional, ou seja, o empregado ele não precisa ser necessariamente contratado apenas para aquele objeto, então ele pode atuar em mais de um projeto, mais de uma parceria, mas, para isso, tem que ser feito um cálculo proporcional e tem que ser apresentada uma memória de cálculo de rateio na plataforma, né, que pode ser o SICOMV ou não. O decreto também prevê que podem ser pagas diárias à equipe de trabalho, inclusive ao trabalho voluntário, então pessoas voluntárias podem receber diária para deslocamento, hospedagem e alimentação quando prestar serviço no âmbito do projeto da parceria. Por fim, essa questão das verbas rescisórias deve ser proporcionais, como eu já falei, e os valores pagos com recursos federais têm que constar numa plataforma de transparência no site da organização. Então, você tem uma equipe de trabalho remunerada com recurso público, isso tem que ser divulgado, o cargo da pessoa e o valor pago a ela com recurso da parceria. Isso vem previsto no decreto, que é durante a parceria e 180 dias após a prestação de contas. Então, essas informações têm que estar lá. Isso já é utilizado pelo próprio poder público, né, em razão da Lei de Acesso à Informação, Transparência, e isso também está sendo aplicado às organizações em razão da utilização de recurso público para esses pagamentos. Com relação às alterações na parceria, as alterações podem ser feitas, mas a organização tem que pedir para a administração pública a aprovação dessas alterações, inclusive para remanejamento de rubrica, por exemplo, em que não altere o valor global. Utilização dos recursos de aplicação financeira também tem que ser solicitado. E a administração pública tem 30 dias para responder essa solicitação. O decreto prevê que o valor global pode ser ampliado em até 30%, ou seja, esquece aqueles 25% lá da Lei 8.666, não se aplica, ele amplia um pouco mais. E a redução também pode ser feita e não tem essa limitação de percentual. A AGU, né, o órgão de assessoria jurídica, não precisa se manifestar sobre todos os pedidos de alteração. Ela só precisa se manifestar quando houver ampliação ou redução do valor e alteração na destinação dos bens remanescentes. Quando houver só a utilização de saldo, alteração de rubricas, etc., não precisa passar pela AGU. Na parte de monitoramento e avaliação, o decreto vem no espírito da lei ainda, que é a priorização de controle de resultados. Então, o foco é: a parceria está sendo executada, a meta está sendo cumprida, o objeto está sendo respeitado. Esse é o ponto que tem que ser avaliado no monitoramento. Todas as ações têm caráter preventivo e saneador, então, a ideia é que se previna a ocorrência de alguma irregularidade, algum erro. E o decreto prevê alguns mecanismos, como, por exemplo, a visita técnica em loco e a pesquisa de satisfação com o público beneficiário. Não é obrigatório, mas são instrumentos que podem ser utilizados pelo monitoramento. Na prestação de contas, mais uma vez, o foco é no resultado. O decreto reforça muito isso, que assim, o que se busca é avaliar se o objeto foi cumprido, se as metas foram alcançadas, se o público foi beneficiado. É isso que importa, é o resultado. Tanto é que isso é uma novidade e que promete muita polêmica, acho, que na prestação de contas a entidade só tem que apresentar o relatório de execução do objeto. Ela não apresenta mais relatório financeiro. O relatório financeiro ele só vai ser apresentado se o objeto não for cumprido, se for meta descumprida, se houver algum indicativo de que o objeto daquela parceria não foi alcançado. E aí, nesse caso, a administração pública solicita à entidade, à organização,
que apresente o relatório de execução financeira, que aí vai ter as notas fiscais, relatórios, etc. É uma novidade, vai ter muita resistência, imagino. É provável que, ainda, mesmo com essa previsão, alguns órgãos solicitem documentos financeiros, mesmo sem ter algum motivo para isso. Então, é importante que a gente se atenha ao que o espírito da lei quer, ao espírito do decreto. Então, se houve cumprimento de meta, não tem que apresentar relatório financeiro. A prestação de contas ela pode ser anual, que nesse caso se a parceria tem prazo superior a 1 ano. Então, assim, ao final do exercício, o exercício aqui não se considera exercício janeiro, dezembro, 12 meses. Então, assim, se a parceria é executada de fevereiro a fevereiro, em março tem que ter um relatório anual. Se for de agosto a agosto, setembro tem um relatório anual. Então, não é pelo exercício 2015, exercício 2016. É pelo prazo de 12 meses. E, da mesma forma, só é apresentado o relatório técnico. O relatório financeiro não deve ser apresentado, a não ser que haja descumprimento de metas. E, no relatório final da prestação de contas, além do relatório de execução do objeto, a entidade tem que comprovar que ela devolveu o saldo remanescente e apresentar também uma previsão de reserva de recursos para pagamento de verba rescisória. Ou seja, aquela planilha lá da memória de cálculo de verba rescisória proporcional vai estar aqui também na prestação de contas, porque a entidade tem que mostrar que aquele recurso de verba rescisória está guardado, está reservado para o pagamento da equipe quando necessário. Bom, a lei também já previa isso, mas o parecer técnico de análise da prestação de contas ele pode concluir por aprovação das contas, sem ressalvas, aprovação das contas com ressalva e rejeição das contas. Na aprovação de contas com ressalva, a gente tem aquelas situações em que há algum vício, algum erro, alguma irregularidade, porém, são erros meramente formais que não prejudicaram o erário, não prejudicaram o objeto da parceria. Então, a entidade tem suas contas aprovadas, mas com aquela ressalva de que houve aquela irregularidadezinha que, ainda assim, não causou prejuízo ao erário, não tem que devolver recurso. Uma novidade muito interessante também aqui. Quando as contas são rejeitadas, o decreto prevê que a entidade pode propor que esse ressarcimento, em vez de ser financeiro, em vez de ela devolver recurso, ela pode fazer ações compensatórias de interesse público. Porém, essas ações, esse plano de trabalho dessas ações compensatórias, ele não pode ultrapassar metade do prazo da parceria. Então, se a parceria tinha 1 ano, essas ações compensatórias só podem ocorrer em meio ano, né? Não pode ultrapassar meio ano. O decreto fixa, né, o prazo de análise de prestação de contas de até 150 dias, prorrogáveis até o limite de 300 dias. Durante esse prazo, enquanto a administração pública não analisar, a organização não fica impedida de participar de chamamento, nem de celebrar parceria. E, transcorrido esse prazo, também não significa que as contas não serão analisadas depois e que a entidade não será reprovada ou solicitada a devolução de recurso. O cálculo do débito, é interessante que o decreto prevê que não incide juro de mora. A gente tinha essa questão, sempre teve essa questão, né, de um processo de prestação de contas que dura 10 anos e, no final, as contas são reprovadas e a entidade tem que devolver o recurso com juros e correção nesses 10 anos. Então, a lei reconhece que é uma questão, né, o decreto reconhece isso. Então, enquanto
a administração pública não analisa a prestação de contas, decorridos aqueles 150 a 300 dias. Se lá ao final for verificado que for culpa exclusiva da administração nessa demora e que a entidade não agiu com dolo, né, esses juros não incidem nesse período de demora, né? Então, a entidade, eventualmente, se ela for condenada a ressarcir o dinheiro, esses juros não vão incidir sobre o período em que a prestação de contas ficou parada. Então, a partir do momento da prestação de contas, né, a gente tem esse prazo, e durante esse prazo não tem juros de mora, não tem aquele 1% ao mês. Porém, se a organização tiver agido com dolo, se isso for comprovado, os juros retroagem à data da liberação dos recursos e não da prestação de contas. Tá? Com relação à transparência, a gente já mencionou, né, a lei também já falava isso, que a administração deve dar publicidade à seleção e parceria, e as organizações também devem dar publicidade quando ela executar parcerias. Então, no site da entidade e na plataforma, deve haver o plano de trabalho, a relação dos instrumentos que a entidade executa, assim como a administração pública também. E o decreto menciona o mapa das organizações da sociedade civil, que já existe, já vem sendo alimentado. E a ideia é que esse mapa tenha informações sobre todas as parcerias em todas as esferas, inclusive nos municípios. Então, a ideia é que isso seja uma plataforma única, que centralize todas as informações das entidades. O decreto cria o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que vai ser ligado ao Ministério do Planejamento, e vai ser um órgão com competência, né, para propor, dentre outras coisas, opinar e manter diálogo com as organizações sobre atos normativos, e vai ser um espaço em que a sociedade civil vai poder participar, porque ela vai ter 11 representantes lá nesse conselho, que vai ter também 11 representantes dos ministérios, etc. Então, é um espaço para aproveitar, para se reunir, solicitar, né, providências, enfim, contribuir para essa política, né, de fomento e colaboração. E o decreto prevê que, em 60 dias após a sua publicação, né, então, mais ou menos lá para 28 de junho, deve sair um ato regulamentando de que forma esses representantes das entidades da sociedade civil vão ser selecionados. E nas disposições finais, alguns pontos que chamam a atenção o decreto prevê que os patrocínios para apoio financeiro de ações específicas, etc., não constituem parceria, ou seja, não se submetem às regras dessa lei, desse decreto. O decreto prevê também que deve haver uma tentativa prévia de conciliação para resolver as questões, dirimir as dúvidas, solução administrativa, né, para resolver, não simplesmente já acionar, já solicitar condenação, sanções, etc. E, em 60 dias após a publicação do decreto, ou seja, lá para 28 de junho, mais ou menos, o Ministério do Planejamento vai definir o prazo de adaptação do SICONV ou de alguma outra plataforma única para atender a essas regras que foram publicadas nesse decreto. Então, é isso. É muito extenso, demanda muito tempo para analisar cada detalhezinho do decreto. Como eu falei, são 95 artigos, e só tem uma semana, né, que foi publicado. Então, é muita novidade para absorver. A ideia era mostrar um panorama geral para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. E agora eu passo a palavra ao professor para entrar um pouco mais no detalhe, dar o olhar, né, da prefeitura, enfim. Obrigada.